Então vamos lá. Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje um tema, que é muito viável no momento, que é a morte. A litáurica, no Evangelho segundo a litáurica, na página 130 tem a leitura sobre esse contexto, Então vamos lá. A morte não é como muitos pensam, simplesmente o nascimento para o mundo espiritual. Ela desprende o perispírito, conjunto alma, etérico e duplo etérico. Mas é errôneo neste ponto já falar de espírito, enquanto este se forma no decurso das reencarnações, quando passa pelas etapas kármicas do esclarecimento. O etérico é o campo refletido, visível do duplo etérico, que só pode ser fotografado, é este que age na matéria através das suas células. Então, essa parte ela é bem clara, A morte não é simplesmente você morrer, Por isso que o nome, dá para compreender bem o nome morte, Tem pessoas que estão mortas na matéria, vivas, porque é a pessoa que ela vive de uma forma mecânica, como se ela fosse formatada, acordar, trabalhar, comer, tomar café, almoçar, jantar, dormir, trabalhar. É uma forma de ver, de se ver como se estivesse vivendo de uma forma, uma mortalidade mesmo, Porque nós somos espíritos vivenciando uma vida na matéria, nós não somos uma matéria vivenciando uma vida no espírito, Então, essa confusão que foi feita com o ser humano, porque o ser humano foi condicionado a enxergar só o que tem materialidade, só o que ele pega, o que ele enxerga, o que ele ensinaram ele a ter contato, e não consegue enxergar a capacidade que tem de informações hoje, através da tecnologia, Usar a tecnologia para você se esclarecer da capacidade de informação que tem extra física, Então, a própria energia solar, hoje a gente já teria capacidade de ter energia solar gratuita vinda, de uma forma bem mais viável ao ser humano, que já existia em outras civilizações, sempre teve aí, Tem vários cientistas que já provaram isso, mas o ser humano ele é formatado a fazer os outros seres humanos dependentes de todo um sistema, Então, em primeiro lugar, para falar de morte de uma forma mais aberta e direta, tem que se falar de energia, Tem que se falar de espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala, não está no contexto religião, você entendeu? Mas sim religação. Em primeiro lugar, você tem que se religar à sua espiritualidade. Todos nós temos uma ancestralidade que nos acompanha, e essa ancestralidade, ela gera uma espiritualidade, Então, você já carrega os seus mortos nessa família espiritual quando a gente reencarna. E você não ter consciência disso, você já está um morto-vivo, porque você sofre influências desses mortos sem ter consciência disso, Então, a leitura à morte, ela vem falando, não é simplesmente o que as pessoas pensam, é um nascimento para o mundo espiritual. Agora, qual é a lógica de você viver uma vida material, sabendo que você vai para o mundo espiritual através da morte, e não ter consciência de como isso funciona? Morrer inconsciente. Que no momento que nós estamos vivendo agora, nós estamos em abril de 2021, quantas pessoas estão perdendo a vida sem estarem preparadas para dar esse salto? Então, a morte ela é um salto, mas a pessoa precisa ter consciência em vida. Então, é isso que a litáurica frisa, As pessoas precisam se esclarecer em vida. Se você não se esclarece em vida, você fica um morto-vivo, porque você fica canalizando sua vida só no material, que é importante também, mas tem que ter um equilíbrio também da preparação para o espiritual.
E não é o intermediador que faz isso, né? Não é o sacerdote, não é o pastor, não é o médium, não é o guru, né? É você que tem essa responsabilidade. Você é que tem que olhar para dentro de si, investigar essa espiritualidade sua e aprender a administrar ela. Então, a Litaura, que ela entra com a fotografia da aura, dando uma dimensão disso para que a pessoa possa iniciar esse processo, né? Então, o que predomina é o espírito quando atinge os graus evolutivos, mas é a alma que tem o registro da última encarnação. A alma pode até alimentar-se dos princípios religiosos já superados e assim até pode influenciar a próxima existência nos seus problemas kármicos. Por que tem que evoluir de vida em vida? Porque você tem que subir de estatura espiritual. Porque se você, na vida anterior, teve uma religião que não te deu um avanço né, em vida espiritualmente, que alimentou a tua alma, que desabrochou a tua alma, que abriu a janela da tua alma, na vida futura você vai vir novamente com a janela da alma fechada. Então você vai ficar, como diz, né, o ditado popular, né? É igual o cachorro que corre atrás do rabo, você não vai conseguir dar esse salto, né? Então engana-se muito a pessoa que acha que tem que ser passiva na sua busca espiritual, né? Ela precisa ter um aprofundamento de conhecimento da espiritualidade para que ela possa entender a seriedade disso. Então, morrer não é tão simples assim. Renascer no mundo espiritual não é tão simples assim, né? Então, o espírito, ele desmembrado, né, e associado ao corpo, se atrofia, e as causas mórbidas da morte podem torná-lo pesado e embastado, preso na sua recomposição e sem a ajuda do socorro espiritual se atrofia, e a morte resguardará o espírito e suas lembranças consoladoras ou funestas. O remorso toma conta em formas diferentes até a reabilitação. Então pensa, né, a pessoa que não tem busca espiritual em vida, delega a vida espiritual dela para uma outra pessoa. Quando ela morre, cadê essa outra pessoa? Ela não está ali. Então, o espírito, ele se recolhe, ele fica, né, numa certa tensão. Como é que ele vai reagir? Como é que ele vai agir naquele momento ali? O corpo não está mais ali, tá, né, inanimado, o corpo está ali, largado. Então, ele se atrofia, porque ele não tem bagagem para continuar, né? Então ele fica ali naquele reservatório de espíritos perdidos. Isso quando não ele tenha créditos em cima de outras pessoas que estão na matéria, que permitem que esses espíritos venham e se alojem, né, na hora das pessoas vivas, que muitas vezes acontece, né? É um exemplo disso que até uma vez o mestre Luiz explicou, que uma pessoa quando, vamos dizer, desencarna alguém da família e logo em seguida acontece algo muito grave com uma pessoa da família, cai doente, sofre um acidente muito grave, entendeu? A pessoa muda de personalidade, é a atuação do espírito que estava saindo. É aquele próprio espírito que atuou de forma muito violenta em cima daquela pessoa, porque tinha uma história muito grave ali, porque daí o espírito toma consciência das histórias passadas com aquela pessoa, né? Então, se a outra pessoa na outra vida degolou, fez algo muito que foi prejudicial, aquela alma vem violentamente em cima da outra pessoa, né? Então, olha como que morrer precisa ter muito esclarecimento. Você tem que aprender a entender o perdão em vida, para quando você morrer, você já ter perdoado, né? Então, você tem que ter conhecimento do pulo, da passagem de estágio, né? Tudo é fundamentado sobre as impressões das recordações da vida vivida e dos conhecimentos doutrinais. E o benefício da esperança não existe para os infelizes que se encontram embargados pela visão do delito e no temor da represália. A luz do futuro faz só mais ou menos clara para os que são preparados na luta da inteligência sobre os instintos da carne e para aqueles que são esperados pelos amigos esclarecidos. Então, nós estávamos falando, né, esse dia dos corpos sutis. O corpo material, né, a carne, ela é o corpo mais denso, é o último corpo,
né? Então as pessoas elas se apegam a esse último corpo e criam, né, dogmas e condicionamentos que você tem que viver de certa forma, ser de certa forma, se preocupar com isso, para você não ter tempo de administrar a sua evolução da alma. Não precisa ser muito inteligente para ver que você tem que ter um equilíbrio nessas duas coisas, né? Os desviados no sentido moral, os famintos de alegrias mundanas, os indignos possuidores de faculdades intelectuais, os heróis assassinos e todos os ímpios por ociosidade, todos os incapazes por covardia, encontram-se dominados pelo terror, até a sua primeira correção do orgulho, que assinala a primeira correção da alma, no primeiro esforço para compreender algo mais do que aquilo que os rodeia. Esse espírito que não busca, que não tem necessidade de desabrochar a alma, né? Que se entrega na vida material, somente na vida material, ele vai reencarnar muitas vezes, né? E sempre, às vezes, na mesma estatura, numa estatura baixa, com dificuldades, porque não é esse o objetivo, né? Quanto mais você se esclarece, você se corrige, mais fácil de você elevar a sua vida em viver de forma mais plena, mais feliz, né? Mais disponível para uma sociedade. A própria sociedade, quando o ser humano está em harmonia, sente a vibração da pessoa que está vivendo de forma correta, né? E ao contrário, se a pessoa só vive atrás das alegrias mundanas, quando ela não tem mais a matéria, cadê as coisas, né, do mundo que eram necessárias para ela? Ela vai ser um espírito pobre e um espírito realmente, aliás, uma alma, né, porque o espírito vai se formar ainda, vai ser uma alma pobre, morta, né? Porque existe a alma viva, e a alma viva pode estar viva em vida e pode continuar viva depois da vida da matéria, né? Então, este é o mundo espiritual que forma o astral e o subastral, uma dimensão dimensional, mas logo acima do mundo material. Vai por si que se cai nesta dimensão naturalmente, e todos aqueles que se encontram nesta dimensão sozinhos não saem, e mantêm consigo todos os problemas, inclusive as dores da morte. E a parte, a falta de comunicação das duas dimensões. O ambiente de vivência é mais ou menos o mesmo. Nós estamos falando de banda de frequência, né? Então, aqui está a frequência da matéria. A morte nada mais do que uma frequenciazinha um pouco diferente disso, né? Então, aqui onde nós estamos está cheio de pessoas desencarnadas, está cheio de almas, né? Que não têm a matéria. Quem tem uma mediunidade muito sensível é capaz de sentir. Se botar um aparelho aqui, ele é capaz de captar. Aonde você vai, está cheio de almas, né? Então, a pessoa precisa tomar consciência de que o mundo não é só um mundo visível. Existe um mundo invisível. Quando a gente está dormindo e a nossa alma sai do corpo, está cheio de espíritos por aí, andando, passeando, trabalhando, fazendo inúmeras experiências, né? E nem por isso as pessoas as próprias pessoas podem fazer essa experiência e entender que é a alma dela que sai, né? O corpo ficou ali. Eu já tive experiência de sair do corpo e ver meu próprio corpo na cama, né? Então você vê que é algo a mais. Agora a pessoa tem que ter essa disposição. E é responsabilidade dela fazer essas experiências e buscar esses conhecimentos. Porque a própria confusão que é feita, né, propositalmente, para a pessoa não sair do condicionamento e viver de uma forma mais simplista e ficar dependente de um sistema que não contempla essa evolução da alma. Deste imenso reservatório, muitos perdem simplesmente a consciência e lembrança para alimentar a sequela dos renascimentos, em processos que parecem, mas não são de casualidade, e muitos não conseguem libertar-se, e outros, por muito tempo, vivem nas fantasias da mente. Então, gente, é um reservatório de espírito perdido, né? Vai tudo para lá e fica perdido. Agora, da mesma forma que o Criador, né? Que é a forma que as pessoas querem chamar Deus, Criador, ele não interfere na nossa vida material, na nossa consciência, porque a gente vem para cá, né, para resgatar as histórias precedentes.
ele também não interfere nesse reservatório. É o espírito que vai ter que tomar consciência e se esforçar para sair dali. No momento que ele tiver merecimento ou que ele tenha uma boa ajuda espiritual. Agora, se ele não ajudou ninguém em vida, não teve uma boa relação com a espiritualidade dele, quem que vai ajudar? Né? Então, a Litauro, que ela dá uma dimensão de conhecimento para as pessoas imensa, de quanto tempo as pessoas estão perdendo de não se autoconhecer espiritualmente, de não se auto-administrar espiritualmente. E tudo isso começa com a fotografia da aura. Outros tantos encostam-se aos vivos e de suas auras influenciam as suas vidas até onde lhes seja permitido pelas leis da causa e efeito da contraposição. Bilhões de espíritos vagam simplesmente no astral e nem se lembram de quem foram as vidas que viveram e nem conseguem aceitar que morreram. Tal é o seu grau de atraso e perdição. Então, muitos vivem na fantasia da mente. Se em vida, vocês devem conhecer pessoas que são fantasiosas, né? Que vivem uma vida que não é verdadeira e fantasiam a própria vida. Isso na matéria, que ela tem à disposição dela, poder ir e vir atrás, né, de busca. Imagina um espírito, uma alma perdida, vivendo na fantasia. Então, ela cria, né, essa fantasia da mesma forma que aqui. Não tem diferença. Né? Então, continua perdido da mesma forma. Todos formam um imenso estrado de sofredores, onde, a começar de algum ponto que possa ser considerado um mérito, essas almas começarão a ser socorridas. A partir dessa simples intervenção, nasce a ciência da liberdade do espírito, pois o perispírito se funde com a alma, e aí o etérico devolve as lembranças, e a fácil compreensão na sua transformação abrevia o momento da surpresa. Ao mesmo tempo em que recupera a presteza do raciocínio, já vem compreendendo as razões que se dispõe com a resignação e a coragem para enfrentar as novas provas em nova existência. Quando o espírito toma consciência de tudo isso, ele quer voltar para melhorar e para resgatar. Quando ele tem consciência do erro que ele cometeu, e muitas vezes esse erro seja muito grave, ele foge da reencarnação, escondendo nas auras das pessoas, entendeu? E vampirizando os parentes, os amigos, as pessoas que têm crédito. Então, o espírito que não é esclarecido, ele demora muito mais tempo, porque ele foge das responsabilidades, né? Estas recuperações, entretanto, se realizam às vezes em condições que parecem, mas não são casuais, e outras em mansões espirituais, onde são aplicadas curas e ensinamentos, através dos quais são revisados e revistos os planos de existência em relação às dívidas retribuidoras das ofensas, né? Então, é isso. A morte, ela é muito mais profunda que as pessoas imaginam. No livro Ponteiros 3, na página 80, né, com o título A Bíblia do Abuso Espiritual, esse texto aqui é interessante, né? O texto dos evangelhos e outros que fazem a menção às palavras de Jesus devem ser consideradas naquilo que são, pois, considerando que Jesus deixou alguma palavra escrita ou algum papiro recolhido, estes foram devidamente destruídos. Tudo aquilo que sobrou são tentativas de reprodução de frases e passagens dele. Nisso se incluem os acréscimos de cada um postos no seu próprio interesse do seu momento, e mais, tudo baseado em recordações, vários anos depois da morte de Jesus. A partir disso, podemos considerar de termos aí uns oráculos dos evangelistas que, por mais que boa vontade tivessem, lhes era impossível reproduzir as palavras de Jesus. A partir do século IX, o prestígio atribuído aos oráculos começou a ser transferido para a palavra escrita. Ela se desenvolvia em forma de adivinhações pessoais das figuras conhecidas como cleromancia dos evangelhos. Em 382, já havia uma pena de morte para a proteção dessas verdades, das sortes vigilianas. No segundo concílio de Constantinopla, definitivamente era declarado herético o conceito da reencarnação. Triunfava Constantino e seus significados proféticos cristãos, que de Virgílio vieram assumir um papel importante nesta mitologia, pois nasciam as bases latinas da Bíblia de São Jerônimo, chamada de Vulgata, pois todas as Bíblias posteriores são da Idade Média. No
Século V, o prestígio atribuído ao oráculo vem permitir Constantino a guiar Dante com Virgílio pelo inferno e purgatório, e pelas alucinações deste visionário pagão, nasceu uma religião que abriu uma estrada larga para conduzir muita gente para lá, até que os dias atuais continua abarrotada de gente. Este é o abuso espiritual que o homem cometeu na Itália sobre a religião, que o mestre Luigi veio corrigir, e a litáurica nasceu disso, para difundir essa correção pelo mundo afora. Então, por que precisou nascer a litáurica? Para corrigir o abuso que foi cometido sobre a religião. Através do abuso que foi cometido com a religião, as pessoas que foram vivendo sem esse conhecimento e morrendo sem esse conhecimento, foram fazendo esse atoleiro de espírito que a gente tem no astral, né, nas auras das pessoas que são fotografadas, né? E a gente tem também, a litáurica tem um livro, Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, que conta toda a passagem de Jesus na Terra, onde ele vem explicar realmente quais eram as suas intenções, né, de criar a religião universal, ensinando as leis universais, os seus conceitos, que vem colocado na litáurica hoje. Então, eu costumo dizer, como o mestre dizia, não morra sem antes entender a litáurica. Muito obrigada.